Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor Jesus possa vos abençoar grandemente e que nós venhamos no dia de hoje ter um dia de edificação para a honra e glória de Deus Pai. Esse é o propósito, Deus edificar em vossas vidas. Então vamos nessa caminhada com Jesus. Glórias a Deus. Para começar, Salmos 23. Glórias a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Glórias a Deus. Como a gente sempre diz, em todas as adversidades da vida, Jesus, Ele é bom para aqueles que assim o buscam. Quando a Bíblia diz, no livro de Salmos, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, porque nada nos faltará. Vai vir advertência, vai vir luta, vai vir prova, mas sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo quer salvar todas as almas, porque a salvação de Deus está diante de vós. A salvação do Senhor está perante vós. E uma vez entregando a vida para Jesus, se cumpre o que está em Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Só que, meus amigos e minhas amigas, nesse dia de hoje, nesta caminhada com Jesus, que nós vamos fazer aqui hoje, é o título de hoje dessa live, Caminhada com Jesus. Nessa caminhada com Jesus, glórias a Deus, nós temos que entender que no livro de Salmos 1, glórias a Deus, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeira de águas. Então vamos meditar hoje nessa caminhada com Jesus. Glórias a Deus. Temos a partida direto de Branquedo Neves. Glórias a Jesus. A caminho até onde Deus permitir. Glórias a Deus. Até onde Deus permitir, nós estaremos indo. Então estamos no meio da rua, em cima de uma bicicleta, glórias a Deus, tendo cuidado possível para não tropeçar e voar longe, glórias a Deus. Mas nós colocamos esse propósito hoje para que Jesus venha falar com as vossas vidas. Nesse dia de hoje, na caminhada com Jesus, Ele venha fazer a obra em vossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, começamos com o Salmo 23, voltamos lá no Salmo 1, onde diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E agora nós vamos para o Salmo 34, versículo 7, aonde diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme, os livra e os guarda de todo o mal. Para que o anjo do Senhor venha vos guardar e vos livrar de todo o mal, você tem que deixar Deus fazer a obra em vossas vidas. E como é que Deus faz essa obra? Glórias a Deus. É você aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Se você aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Ele há de fazer a obra em vossas vidas. É como a palavra de Deus diz, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Então, se é por Espírito Santo de Deus, nós temos que deixar Deus fazer a obra. Porque se você não deixar Deus fazer a obra, como que Ele vai operar em vossas vidas? Então, no Salmo 1 tem os conselhos que é, o único conselho é o de Deus. No Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. No Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme, os livra e os guarda de todo o mal. Mas, meus amigos, vamos refletir um pouco nesse Salmo 34, versículo 7. A Bíblia diz que em Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Mas se nós olharmos o evangelista Pedro, ele falou,
O evangelista Pedro, ele falou em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Só que graças a Deus, o apóstolo Pedro, ele falou derredor, ele não falou redor. Por que ele falou derredor? Porque ao redor, Salmo 34, versículo 7, conforme nós lemos aqui, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor, que teme a Deus, que teme ao Criador, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Glórias a Deus. Aí o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha a bênção aí, irmão. Então, se você teme a Deus, as Escrituras diz em Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Ainda que o nosso adversário espiritual, que é um espírito maligno do inferno, que vem Satanás e os demônios, ande ao nosso derredor, conforme está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ao nosso redor está o anjo do Senhor, nos guardando e livrando de todo mal. Meus irmãos, minhas irmãs e todos vocês que estão comigo nessa caminhada com Jesus, glórias a Deus. Nós estamos em cima de uma bicicleta andando e eu tenho que pregar, analisar e ver tudo ao meu redor para mim não tomar um tombo e voar longe, ou então acabar indo para a glória, entendeu? Então tem que estar na torre da vigilância. Mas nós vamos indo até Jesus. Aonde Jesus nos levar, nós vamos ir. Vamos lá então, Salmo 34, versículo 7, você já entendeu. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, glórias a Jesus, glórias a Deus. E vamos continuando. No Salmos 133, Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, glórias a Deus. Só que hoje, nos nossos dias atuais, nós estamos vendo muitas coisas acontecer. Só que não é de se espantar, porque são os últimos dias. Em Salmos 133 diz que é para viver em união. Agora, se muitos não querem viver em união, eles não estão cumprindo a palavra de Deus. Porque hoje em dia nós vemos que é cada um por si e Deus por todos. Só que a palavra de Deus não ensina isso. Glórias a Deus. A palavra de Deus ensina que com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Por isso que nós não podemos olhar para a placa de igreja e nem devemos definir essa igreja é melhor e aquela é pior. Porque todas as igrejas que estão pregando a palavra de Deus, independente de placa, tem que estar enquadrado em Salmos 133 em diante, onde diz: os irmãos, glórias a Deus, vivam em união. Por isso que isso é um ensinamento da palavra de Deus. São essas palavras que Deus falou para nós ensinarmos. É a palavra do Senhor, não é a palavra de homens. E como estamos na palavra de Deus, procuramos seguir o que está escrito. Mas conforme diz a palavra do Senhor, meus irmãos, a palavra de Deus ela vem se cumprindo todos os dias. E como nós já estamos vendo, já estamos caminhando para o final dos tempos, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E quando o amor se esfria, aí acontece isso aí, a desunião. E vindo a desunião, o inimigo de nossas almas, que é o diabo, ele vai causar todas essas coisas. Por isso devemos estar na palavra de Deus, porque Jesus ele é fiel. Jesus liberta, Jesus transforma, batiza com o Espírito Santo, ainda leva para os céus. Ele quer fazer a obra em vossas vidas.